E aí, conjuntura aí, tudo bem com todo mundo? O papo hoje é falar um pouco sobre algumas questões que têm me preocupado bastante do comportamento da maior parte da esquerda em relação à necessidade de combater o governo Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro despontou no cenário nacional como um candidato à presidência da República, e principalmente desde que ele ganhou o pleito de 2018, a gente vê se desenvolver em muitas organizações políticas, né? Inclusive nas principais, nas maiores, a ideia de que estava diante de um fenômeno fascista. Muitas vezes isso foi feito sem muito rigor, né? Mas independente de qualquer coisa, inclusive eu concordo com a ideia de que a gente está diante de um fenômeno fascista adaptado às condições do século XXI, mas o que me preocupa bastante é que diante da ideia de que este é um governo com características fascistas, embora a gente não esteja diante de um regime político fascista, essa mesma esquerda, inclusive as mesmas pessoas, né, que insistem nessa caracterização, em muitos casos, não tomam as conclusões necessárias e as conclusões, digamos assim, óbvias diante dessa caracterização. Ou seja, o comportamento, a gente está aqui encerrando o terceiro ano do mandato do Jair Bolsonaro, independente de a gente concordar ou não com a ideia de fascismo, são evidentes as demonstrações de que ele não tem compromisso com os limites da democracia liberal, mesmo essa democracia liberal capenga que existe no Brasil, né? Tem pretensões óbvias, né, de fechamento de regime, seja através de um golpe de Estado aberto ou mesmo de manobras que acabem fechando o regime, se utilizando dos próprios instrumentos jurídicos do regime liberal, que aliás é uma via que experiências autoritárias se valeram no passado. Né? O que eu estou chamando a atenção é que o comportamento diante de um governo dessa natureza tem sido como se estivéssemos diante de um governo simplesmente de direita normal. Né? É só observar a crença muito profunda e arraigada no sistema eleitoral, né? No sistema institucional, ou seja, o mesmo sistema institucional que abriu passagem para a própria eleição do Jair Bolsonaro. Vejam, trata-se de um sujeito que, do ponto de vista formal, não poderia nem ter sido candidato à presidência da República, porque já tinham cometido uma série de crimes, né, contra a Constituição, falava abertamente contra a Constituição, sem falar em crimes como de racismo, né, ou seja, falas racistas evidentemente racistas, inclusive durante a campanha eleitoral. Ou seja, um sujeito com essa característica não poderia nem ter sido candidato. Mas, pois bem, foi candidato com toda a conivência, né, do sistema institucional brasileiro, e o comportamento da maior parte da oposição a esse governo continua sendo um comportamento de respeitar os limites das instituições que elas próprias abriram caminho para não só a eleição, mas como a manutenção desse governo de destruição. Né? Está diante do governo que tem operado nesses 3 anos uma obra de destruição, de uma aceleração, por exemplo, da agenda neoliberal, e que hoje fala abertamente, por exemplo, em coisas como privatização da Petrobras, né? Algo que durante muito tempo a direita não admitia, né? Ela dizia que era uma acusação, né, principalmente do PT, uma acusação oportunista, e hoje a gente está diante de um governo que fala abertamente, por exemplo, em vender a Petrobras, o que certamente é um crime, dada a importância e a centralidade dessa empresa na própria economia capitalista brasileira, né? Pois bem, e qual tem sido o comportamento? Isso me preocupa bastante, né? A gente está há um ano do processo da eleição, né? Processo esse que o Bolsonaro já dá sinais abertos de que não vai respeitar um resultado que não seja sua própria vitória, né? O que preocupa também é o fato de que ele já mostra de forma muito evidente, demonstra, né, sinais de que pretende adotar uma postura como a de Donald Trump nas últimas eleições americanas, que era de não só aceitar o resultado de um pleito onde ele foi derrotado, mas enfim, apoiar um movimento violento, né,
contra as próprias instituições do regime liberal, né? Com a diferença, que vale a pena ser ressaltada, de que o Trump não contou, né, o seu movimento de direita radical, e inclusive com a participação de grupos abertamente fascistas, né, neonazistas e tudo mais, né, de mais podre que existe na sociedade norte-americana. A diferença importante que deve ser lembrada e deve nos preocupar é que o Trump não possuía apoio, por exemplo, dentro das Forças Armadas, e mesmo o apoio que ele possui, e continua possuindo, né, porque o fenômeno do trumpismo ele continua vivo nos Estados Unidos da América, apoio nas forças de segurança pública, né? Assim, é conhecido que os policiais, colaboraram bastante com aquela invasão, de caráter golpista, né? Uma das principais instituições do Estado norte-americano. Então, a preocupação é que no Brasil há muito apoio, né, nas forças de segurança ao bolsonarismo, nas Forças Armadas, né? Inclusive existem respeitáveis estudiosos do assunto que chamam atenção por fato de que o bolsonarismo também é um projeto de setores das Forças Armadas, né? E que embora, né, é preciso lembrar, as tentativas, né, golpistas do Bolsonaro nos últimos tempos, no frigir dos ovos, ele não tenha contado, né, o que era um temor nosso, com um movimento golpista que partisse, inclusive, que mobilizasse setores das polícias militares, por exemplo, né, havia esse temor, não há comparação, né, ele continua gozando de muita simpatia, né. Então a gente está diante de uma situação que tende a se radicalizar, que tende a ter episódios dramáticos de violência política, e é muito temerário, né, que mesmo concordando com pontos dessa caracterização, né, dessa breve caracterização que eu estou fazendo, a maior parte da esquerda brasileira tenha como estratégia seguir o calendário eleitoral e tentar derrotar, né, o Bolsonaro simplesmente por uma via eleitoral. Eu lembro, tem um colega que uma vez me disse, né, ele discorda, por exemplo, da ideia de que o Bolsonaro é uma experiência fascista, né? E uma coisa que ele me provocou, e eu acho que eu tenho pensado muito nisso, é o seguinte, ó, bom, tudo bem, se ele é fascista mesmo e ele perder a eleição, ele não vai entregar a faixa presidencial. E aí, o que a esquerda vai fazer? Vai ficar esperando que as instituições sem armas, né, fica esperando o quê? Do Supremo, né, ou seja, medidas que punam, né, uma tentativa golpista do Bolsonaro, coisa que não fez até agora, né? A gente vai ficar esperando isso, né? A gente vai pagar para ver, né, até o fim. Por isso que não é porque só falta um ano para o fim do mandato desse genocida, desse crápula, desse sujeito execrável que é o Bolsonaro, que a gente possa simplesmente abanchar a bandeira do fora Bolsonaro, de não lutar pela derrubada desse governo, que no final das contas, inclusive, ameaça a própria existência física da esquerda. Imagina o que seria um segundo mandato do governo Bolsonaro, como ele se sentia autorizado a avançar muito mais numa agenda autoritária, inclusive de fechamento de regime, de perseguição e de opositores, que sempre foi um perfil de projeto político que o agradou. Então, essa é a coisa que eu tenho para trazer hoje de contribuição para uma reflexão. Queria agradecer o convite, né, do meu amigo Marco, né, que está por trás dessa iniciativa muito importante para todos nós, que é a Conjuntura Livre, né, ao Joaquim também. E eu tenho essas palavras para trazer de preocupação, aí tentando dialogar, né, com os setores, enfim, da esquerda, enfim, nosso ponto, nosso campo político, a partir do qual a gente observa a conjuntura. Uma saudação a todas e todos e até a próxima.